Lembrando, hoje, 6h30 da noite, tem América Mineiro e Galo, porque antes disso, a gente vai falar sobre corrida de rua. Virou uma febre aqui em Alagoas. Inclusive, tivemos corrida de rua aqui da nossa organização Arnaldo Melo, o Circuito Arnaldo Melo. Fui muito bem no meu desempenho pessoal, quase consegui uma vitória e quase fui campeão. Mas, claro, a gente principalmente vai falar sobre a corrida de rua, mas os cuidados que inferem nessa situação. Por isso está aqui com a gente o Dr. Roberto Carlos, fisioterapeuta, especialista em esporte principalmente, tem um currículo aí imenso e a gente pode agradecer agora a sua presença, doutor, muito especial aqui no programa. Eu que agradeço, Guilherme Nobre, Madison Delano, Léo Freire, pelo convite e oportunidade de estar aqui dividindo o espaço com essas feras do jornalismo esportivo. Boa tarde, tá? E uma boa tarde especial a você que também nos acompanha. Ô, doutor, eu quero começar perguntando, eu como um cara talvez não tão esportivo, além da apresentação do programa, eu sou um cara meio sedentário. O sedentário, ele consegue chegar numa corrida dessas, ter aquela situação recreativa, consegue disputar bem, pelo menos pensando na saúde? Sim, é importante dividir, tá, o seu objetivo como sedentário. Você pode se conceituar como um praticante de atividade física, buscando aí, né, entender as suas afinidades, seu pensamento em relação à saúde, e até mesmo o gosto pela corrida, mas você também pode pensar em se tornar um atleta. Muitas das vezes a gente tem essa confusão e aí a gente precisa entender que o atleta ele precisa de um tempo hábil de preparação, que é muito diferente de simplesmente aqueles cuidados básicos para um indivíduo sedentário ou um praticante de atividade física que muitas das vezes vai para uma prova pensando simplesmente em cumprir ou pensando principalmente no lazer. Então, aí a gente pensa em alguns cuidados para o atleta muito específicos. A saúde musculoesquelética, o fortalecimento muscular. Nós pensamos também na saúde metabólica. Às vezes o atleta ou o praticante pode estar acima do peso, pode ter necessidade de uma suplementação, tá? E a gente também pensa na saúde cardiovascular e respiratória, para que haja condições, né, sem riscos, para que esse indivíduo possa terminar a prova, tá? E não menos importante, a gente tem que pensar na saúde mental, porque hoje a gente sabe muito que estar bem condicionado corpo e mente vai trazer resultados importantes e com menos risco para a saúde. Mas respondendo a sua pergunta, dá sim para um indivíduo sedentário fazer a sua prática, tá? E dá sim para ele se transformar num atleta se ele se preparar a longo prazo. Então eu já fiquei animado, né? Quem sabe ano que vem já estarei numa disputa mais interessante, mas... Numa fase melhor, né? Melhor fisicamente, principalmente, mas tudo certo. Madison, por favor, sua pergunta. Doutor Roberto Carlos Rezende, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender ao nosso convite, né? E eu só queria fazer um preâmbulo aqui. Dia desses, tivemos a felicidade aqui, através do nosso amigo em comum, Peu, né? Sim, de conhecer o doutor Roberto Carlos Rezende, que é um cara que já trabalhou no Flamengo, foi fisioterapeuta do Zico. Aliás, até hoje o Zico, né, conversa com o doutor sobre alguns cuidados que ele deve ter, né, porque o Zico já está naquela fase daquele cara que tem que ter muito mais cuidado. Ele bate aquela bolinha dele, sempre foi craque. A gente, inclusive, jogou com o Zico aqui, quando o Zico veio a Maceió para a festa do Jacozinho, né? Tive o prazer de escolher qual é o time que eu ia jogar. Digo, vou jogar no time do Zico, é claro. Né? Que eu não ia perder essa chance, porque senão eu ia jogar contra o Zico, era pior. Como goleiro, ia tomar muitos gols. Mas, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. E eu queria saber o seguinte, já que a gente falou, né, sobre a feijoada, que é sexta-feira de feijoada, e são coisas que não se devem fazer quando se vai praticar uma corrida, naturalmente. Mas quais são os principais erros que nós, corredores de ocasião, né, cometemos antes de uma corrida como essas aí, de 5 quilômetros ou 10? Eu não falo nem 21 quilômetros, porque é coisa para quem é fera, para quem é corredor top de linha, né? Mas para 5, 10 quilômetros, quais são os principais erros que nós geralmente cometemos? Sim, pontos importantes, tá? Cuidados gerais. O uso do protetor solar, uma boa hidratação, uma alimentação saudável, mas com algum tempo, né? Vamos pensar em 2 horas antes da corrida, tá? Há necessidade também de um tênis confortável, com bom amortecimento, que possa prevenir riscos de lesões, riscos de entorse,
também, tá? E estarmos com o check-up de saúde em dia. Muita gente esquece de checar a saúde antes de se aventurar a participar, né? Pensando que é somente uma prova, que eu não vou me exigir tanto, não vou me exigir ao máximo, mas temos riscos aí e é importante o check-up de saúde em dia. Doutor Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Para quem vai iniciar em uma caminhada e depois quer praticar a corrida, existe um horário ideal, seja de manhã, né? Ali, 5, 6 horas da manhã, fim de tarde ou à noite, existe esse horário específico para quem deseja começar a caminhar e depois correr? Sim, pensando no desgaste, né, menor desgaste físico, a gente pensa num treinamento onde o sol ele esteja, né, com um potencial, né, razoável para que esse treinamento possa minimizar os desgastes, né, e riscos também. Tá? Hoje a gente sabe que Maceió, né, tem aí uma praia linda, maravilhosa, e nós sabemos também que essa orla fica florida por volta das 4, 5 da manhã, e talvez aí esse pensamento de começarmos o mais cedo possível possa trazer resultados importantes, né, tentando aí também poupar um pouco desse gasto energético. Inclusive tem corrida nesse final de semana, a gente vai mostrar aqui para vocês no nosso telão. Bota aí, meu diretor. Tem a corrida permanente que começou hoje, tem amanhã também para a galera do adulto, circuitos de 5, 10 e 21 quilômetros. A galera que vai participar já pode buscar o seu kit, inclusive. Oitavo, o circuito permanente Run, que será lá no estacionamento do Jaraguá, e até por isso a gente está trazendo um pouco desse cuidado, e principalmente porque ano que vem tem a 4ª edição do circuito Arnaldo de Melo também, e a gente aqui do esporte precisa chegar firme e forte. Matos, até porque há uma competição interna, né? Para ver quem faz a melhor corrida, né? Na Arnaldo de Melo, a gente se cobra muito. Esse ano eu não pude participar, porque senão ia ser complicado para essa turma jovem, né, professor? Senão ia ser complicado, porque eu fiquei na transmissão da corrida e aí não pude ir correr, mas seria um prazer. Mas é a preparação para o ano que vem. Mas já estou me preparando para o ano que vem. Quais são os principais cuidados aí já diferente para quem termina essa corrida? Você corre 5, depois corre 10, para recuperação, o que deve ser feito? Excelente pergunta, Madison, porque muito se fala do pré-prova. E o pós-competição, muitas das vezes, o atleta, né, ou praticante de atividade física, ele simplesmente termina a prova e vai tomar um banho e vai descansar, tá? Mas temos aí pontos importantes, tá? A elevação dos membros inferiores, colocarmos as pernas para cima, isso favorece o retorno vascular, tá? E também para que a gente possa ter aí um recovery, né? Uma condição aí de melhor, né, retorno sanguíneo e reestruturação após o esforço. Mantermos uma boa hidratação e ficarmos atentos aos sintomas, porque após uma competição pode haver uma dor ou um sintoma diferente que a gente precisa estar atento e até mesmo conversar com os profissionais de saúde. É importantíssimo termos uma equipe multidisciplinar para que a gente possa entender se aquela dor é algo normal, se aquela sensação é algo que faz parte do pós-treino, do pós-prova, ou algo diferente que precisa ser melhor investigado ou até mesmo diagnosticado. Ô doutor, o cara que está começando mais uma vez, ele precisa começar de uma maneira leve, com a caminhada, e depois tem que ir para a corrida? Como é que tem que ser? Sim, há necessidade de um treinamento gradativo e, como eu falei, aí no caso com acompanhamento de um profissional de educação física, para que o atleta ou o praticante possa ser monitorado. E a partir de testes e análises, os profissionais eles vão entender quando é hora de passar de fase, de evoluir, e aí uma cobrança maior vai sendo exigida, mas dentro da capacidade, dentro de um controle por parte daquele indivíduo, daquele ser humano. Nós sabemos que o profissional de educação física ele é um profissional de saúde também, e é importantíssimo esse acompanhamento. Perfeito. Léo, mais um questionamento? Para um corredor tem uma competição, digamos, amanhã tem uma competição. Sim. É ideal que hoje ele ainda treine ou não? Já para e espera somente a competição? Olha, especificamente a parte, né, da preparação, eu resguardo aos colegas treinadores, profissionais de educação física. Eu, como fisioterapeuta, eu tenho muita ética de
ter o cuidado de não invadir o espaço do colega. Mas, né, a literatura aponta para a gente, tá, que é importante já no dia anterior se poupar, repouso, né, uma boa alimentação, boa noite de sono, hidratação, um ambiente calmo, silencioso, para que no dia seguinte ele possa estar pronto para uma explosão de movimentos, estar pronto aí para participar de verdade como um competidor. Inclusive, estou achando que o Léo vai participar de alguma corrida aí. O Léo está se preparando, a gente está sentindo. Doutor, eu acho que é um assunto muito importante para que a gente possa falar, porque às vezes as pessoas, Guilherme, não levam isso em consideração. Mas vamos imaginar que o Guilherme esteja correndo, participando lá do evento aqui de amanhã, né? Bem utópico, né? Imaginemos, né? Só imaginação. Só imaginação. E que ele, no decorrer da corrida, no decorrer do evento, ele sinta uma dorzinha de cabeça ou sinta alguma dor na perna, que possa ser suportável, né? O que é que ele deve fazer? É preferível parar, começar a caminhar, né? Ou seguir de todo jeito até o final, até porque ele é um cara predestinado, é um cara que, né, ele é persistente, melhor dizendo, e ele quer chegar ao final a qualquer custo. O que seria mais aconselhável na visão do profissional de saúde? Sim. Uma frase que eu sempre utilizo é o seguinte: o corpo fala. Fique atento aos sinais, tá? Se o Guilherme ele tem um acompanhamento de profissionais, provavelmente isso foi trabalhado antes. Então, ele já recebeu algumas orientações e ele já sabe o que é dor que vai preocupar, o que é um sinal ou um sintoma que pode ser levado em consideração como normal e o que é algo que ele tem que ter cuidado e parar imediatamente. Então, daí, mais uma vez, a importância do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Eu não falo só do fisioterapeuta, eu falo do médico, eu falo do profissional de educação física, do nutricionista, eu falo de odontólogos, tá? Muitas das vezes, uma lesão, um foco dentário pode trazer como consequência uma lesão muscular, né? Então, diversos profissionais, hoje em dia o podólogo, tá? Ele cuida dos pés do atleta, seja corredor ou outra modalidade, e detalhes podem interferir na saúde e, com certeza, no resultado, na expectativa de cada um. Perfeito, doutor, quero agradecer demais a sua presença. A gente sabe que às vezes o papo é bem longo e às vezes a gente quer falar muito mais, mas principalmente de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos embora e a gente fala ainda de outras modalidades, porque o